هيمشي. Boa noite para todos. Eu sempre me sinto muito privilegiado por ter essa oportunidade de estar com tanta gente nesse momento. E eu queria inicialmente agradecer aos meus pais que me deram a oportunidade da vida. E eu fui lembrado, a Leila me lembrou na última quarta, de que hoje seria bom que eu falasse, porque depois de amanhã eu junto com a minha mãe, né, foi um presente que ela recebeu, espero que ela ache que seja um bom presente. Eu nasci no dia do aniversário da minha mãe, né? Então, dia 28 de maio, que vai ser sexta-feira, é um dia, então assim, eu aproveitei hoje para poder agradecer a todos. E eu quero começar dizendo que o apóstolo Paulo, ele, numa das suas falas, ele diz: em tudo dai graças, aprendei a ser grato pelas bênçãos que Deus nos proporciona todos os dias. Então, assim, todos os dias nós recebemos infinitas bênçãos. Então, é muito importante, é fundamental a gratidão. E a Joana de Ângeles, ela reafirma isso quando ela diz: a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. E, arrematando Kardec sobre a importância dessa gratidão aos nossos pais, ele diz que se não amarmos nossos pais, não seremos capazes de amar mais ninguém. E onde entra a gratidão aí? É impossível amar nossos pais sem a gratidão a eles. Então, a gratidão está embutida nesse amor aos nossos pais. Por isso eu quis começar com esse agradecimento a eles. E tem um fator que é o que gera muito sofrimento, muito desgaste na nossa vida, no nosso dia a dia, que é a reclamação. Então, eu queria falar um pouquinho da reclamação, falando o significado da palavra. A palavra reclamação a gente pode dividir em duas partes. Reclamar. Quando a gente diz eu clamo a Deus, significa eu peço a Deus. Quando a gente reclama, a gente reafirma, a gente fala duas vezes aquilo que a gente está pedindo
para o universo. Então, quando eu reclamo de alguma coisa, eu estou pedindo 2 vezes. Refazer não é fazer novamente alguma coisa. Reclamar é pedir 2 vezes aquilo que nós estamos reclamando. Então, se a gente quer uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, a gente precisaria parar imediatamente de reclamar das coisas. E tem algo que acontece que é muito triste, que a gente acaba se habituando e isso vira realmente um hábito e a gente depois começa a reclamar automaticamente das coisas. E a pessoa que reclama o tempo todo, ela não só torna a vida dela pesada, mais pesada, como ela pesa para quem está em volta. Como é que é para vocês alguém que fica reclamando de tudo o tempo todo perto de você? Então a pessoa cria um ambiente pesado, não só para ela, como ela começa a atrair tudo aquilo que ela está reclamando. O contrário, o oposto da reclamação é a gratidão. Então, a gratidão é algo fundamental, a gente precisaria ter o hábito de agradecer, né, por tudo. Quando Paulo diz em tudo dai graças, que a gente precisa agradecer por tudo, aí a gente fala, nossa, mas tem tanta coisa esquisita, tem tanta coisa ruim que acontece na nossa vida, mas aí tem algo muito importante também para a gente ressaltar, que é a dor e o sofrimento. A dor é inevitável, a dor faz parte do nosso aprendizado, mas o sofrimento é uma escolha. Então, o sofrimento aumenta na medida em que eu faço escolhas pautadas na ingratidão. Podem verificar, quando a gente se torna revoltado, quando a gente se torna reclamão, é que nós não estamos observando, nós estamos reconhecendo as coisas boas que nós temos, que nós recebemos todos os dias. E tem uma forma muito interessante de falar do nosso amor para as pessoas, nesse sentido da gratidão, é dizer, eu agradeço a você, eu amo você, apesar de você. Então, esse é a melhor forma, é a forma mais sincera e mais verdadeira e mais construtiva, eu agradeço a você por tudo, apesar de você, eu te amo, apesar de você. E o Hellinger fala uma coisa muito importante nesse sentido, que é assim, é impossível você viver sem a imperfeição, porque nós somos todos imperfeitos, e só dá para amar o imperfeito. Já pensou se a gente precisasse ser perfeito para poder ser amado por alguém? Ninguém poderia nem amar e nem ser amado por ninguém. Então, amar o imperfeito, ou falar eu te amo apesar de você, significa a gente lidar com aquilo que a gente considera que é complicado no outro. E tem aí algo muito importante também para a gente observar, que o que a gente pensa que muitas vezes é do outro, e que a gente fica falando dentro da gente, falando mal ou pensando mal do outro, frequentemente a gente está falando com o nosso próprio espelho. A gente fala do que nós criamos a respeito do outro e a gente coloca isso no outro como sendo uma verdade. Então, antes da gente falar mal de alguém, antes de você reclamar de alguém, de alguma coisa, principalmente de pessoas, olha para aquilo que você está reclamando e faça uma pergunta sincera. O quanto existe daquilo em mim? Mas precisa ter humildade para a gente reconhecer essas coisas. Senão a gente nunca reconhece. A gente vai achar sempre que o problema está no outro. E o Jean-Yves Leloup, ele fala uma coisa muito significativa que está conectado com isso e com a felicidade. A gente vai estar a caminho da felicidade no dia que a gente não culpar ninguém pelas nossas situações, no dia que a gente não exigir do outro que faça alguma coisa para que a gente seja feliz. Então, não exigir do outro, o que significa? Significa a gente estar em sintonia com aquilo que é possível das pessoas serem, daquilo que é possível para elas se manifestarem. Então, essa gratidão por tudo que ele fala é nesse sentido. É apesar das dificuldades, a gente conseguir agradecer, até porque a gente não tem a compreensão da totalidade, a gente enxerga muito pequeno.
Então, às vezes, alguma coisa que parece ser muito ruim, na verdade, é graças àquilo que ou se evitou uma coisa pior, ou aquilo é exatamente aquilo o que eu preciso para eu poder aprender alguma coisa, para eu poder crescer em alguma coisa. E eu gostaria também de falar algo para vocês que seja prático em relação à gratidão, que é o Ho Oponopono. Eu não sei se vocês, claro, vocês já devem ter ouvido falar sobre o Ho Oponopono, e o Ho Oponopono é algo que funciona muito fortemente. Isso começou com prisioneiros de altíssima periculosidade, que não tinha como lidar com eles, que eles só queriam matar, eles não aceitavam absolutamente nada, eram pessoas intratáveis, não tinha como fazer. Então eles contrataram um profissional que buscasse fazer alguma coisa que pudesse ajudar uma comunicação ou um relacionamento um pouco melhor. Então, este homem começou inicialmente a colocar o nome desses presidiários na frente e ele falava 4 palavras que têm um sentido muito profundo, que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, mas eu acho que é importante a gente falar as coisas de uma forma consciente. Quando eu digo, inicialmente, eu sinto muito pelo quê? Quando ele fala, eu sinto muito por esse prisioneiro, que ele nunca viu na vida, ele vai falar, sinto muito de uma pessoa que eu não conheço, não tem nada a ver comigo, eu vou falar, sinto muito por quê? Porque, na verdade, nós compartilhamos com a humanidade toda, num nível mais profundo, nós estamos todos conectados. E dentro de cada um de nós tem uma sementinha. Na nossa história mais antiga, na nossa história mais profunda, nós já fomos todas as coisas que a gente possa considerar que sejam problemáticas, assassinos, enfim, outras coisas que a gente possa considerar terríveis, hediondas, etc. Nós temos isso dentro de nós, em alguma medida. E na medida em que a gente tem um ato destrutivo, nós alimentamos isso nessa corrente de comunhão que a gente tem com todas as pessoas no mundo. Quando a gente tem pensamentos, atitudes, ou a gente faz alguma coisa numa direção destrutiva, nós alimentamos nessa internet cósmica da conexão de toda a humanidade, a gente fortalece que esse movimento aconteça em algum lugar. Então, de alguma forma, a gente tem uma coparticipação num nível muito profundo e inconsciente. E também tem as questões de outras experiências passadas que a gente nem sabe essas conexões e porque as pessoas às vezes aparecem na nossa vida, no nosso caminho. Então, esse sinto muito eu reconheço que tem algo que te afetou e que de alguma maneira eu tenha feito algum movimento que tenha provocado alguma coisa que gerou desconforto em você. Então, eu sinto muito, é um reconhecimento dessa situação, que eu posso ter consciência ou não, ter feito de forma proposital ou até inconscientemente. Independente disso, sinto muito por isso. Depois, o me perdoa é um segundo passo, é uma outra parte dessa, é o reconhecimento. E o me perdoa é do tipo assim, puxa, seria muito bom se você pudesse aliviar o seu coração desse desconforto quando você olha para mim e você sente algo muito ruim em relação a mim, de alguma coisa que eu possa ter feito. Então aí já é um desejo, uma intenção de que possa haver paz entre nós, e que isso possa ser de alguma maneira dissolvido. Então o me perdoa vai nessa direção. O eu te amo é esse eu te amo apesar de tudo. Né? É entrar nessa sintonia de eu te amo, apesar de todas as diferenças, apesar de todas as dificuldades, nós temos uma conexão amorosa com tudo. Se a gente pudesse sair e enxergar as coisas com transparência, sem as nossas mazelas, sem as nossas sombras pessoais, a gente conseguiria olhar o mundo do jeito que ele é e as pessoas do jeito que elas são, com amor, da forma que os grandes mensageiros, missionários, têm em comum. Olham a humanidade e as pessoas com amor, com acolhimento, apesar de serem crucificadas, apesar de serem assassinadas, apesar de serem maltratadas,
né? No caso de Jesus, de Gandhi, da irmã Dulce, né? Que certa vez tem uma passagem que ela foi pedir ajuda a um grande empresário para auxiliar nas obras que ela dirigia, né? Com as pessoas doentes, necessitadas, e ele cuspiu numa das mãos dela. Aí ela falou: isso aqui é para mim, talvez eu mereça isso mesmo, mas essa outra mão são para as crianças. Então é um grau profundo de consciência, de humildade, né? Então é essa questão de eu te amo, e aí vem a gratidão, do tipo, obrigado, muito obrigado por você existir. De alguma maneira, você tem algo que precisa contribuir, você contribui com alguma coisa. Todos nós temos uma função na vida, nada existe por existir sem nenhuma finalidade, né? Deus cria tudo com muita finalidade, com um propósito. Então, obrigado, você tem um propósito, e graças a você também eu tenho a oportunidade de poder exercitar uma aproximação, de exercitar a minha humanidade e de poder estar em conexão com você, e, se for possível, ter uma aproximação e um diálogo. Então, esse Ho Oponopono é essencial. A gente pode fazer isso com situações, com pessoas, e realmente, depois de um tempo que ele fez isso, houve uma diferença notável de comportamento desses criminosos, no sentido de tornar possível uma conexão, de tornar possível diálogos, e houve uma redução do nível de agressividade na comunicação. Então, eu gostaria muito também de falar sobre a questão do sofrimento, né? Que às vezes a gente passa por coisas que a gente julga são muito complicadas, muito difíceis realmente de atravessar, mas tem uma coisa que Viktor Frankl descobriu na vida que ele teve. Ele foi prisioneiro na Alemanha, né, lá do Hitler, nos campos de concentração, e ele sofreu muitas coisas ali, e ele chegou a uma conclusão, né? Teve um momento em que ele perdeu todas as pessoas de referência afetiva, foram assassinadas, foram mortas de forma cruel, de forma violenta, de forma hedionda. E ele, depois de ter perdido tudo, teve um momento em que ele foi jogado numa cela, numa solitária, com um número só, e ali naquele momento sem roupa nenhuma. Então ele falou: eles me tiraram, quando ele foi, eles me tiraram tudo. Ele falou: não, eles não me tiraram tudo. Eles não me tiraram a capacidade de eu escolher como eu vou olhar para essa situação que eu estou vivendo. E aí ele se lembrou que ele tinha projetos lá fora, ele tinha a esposa, ele tinha família, ele tinha pelo que viver, ele tinha pelo que seguir adiante. Então, ele falou: por eles e por tudo isso que eu tenho lá fora, eu escolho viver e vou pensar nisso. Eu quero viver para eu realizar essas coisas, esses propósitos que eu tenho na minha vida, esses projetos, essa conexão com as pessoas que estão lá fora, que são importantes para mim. E nessa mesma prisão, teve uma doença que aconteceu lá dentro, em que muita gente morreu, foi quase que uma epidemia lá dentro, e alguns viviam e outros não. Aí ele acabou auxiliando o médico nazista mesmo, sabiam que ele era psiquiatra, aí ele passou a ajudar e percebeu que aqueles que morriam é aqueles que tinham desistido da vida, aqueles que não tinham pelo que viver, pelo que lutar. Eles não tinham nenhum sentido para que estavam vivos. Então é muito importante a gente ir em busca do sentido. Para que eu estou vivendo? Qual é o sentido que eu estou vivendo? E isso a gente só encontra na nossa dimensão espiritual. Então, se eu não tenho uma dimensão, não tenho conexão com a espiritualidade, eu vou me tornar nihilista e vou ser engolido pela onda de tristeza do que está acontecendo na Covid, de medos, de insegurança e de tudo isso. Eu vou ser engolido por essa onda pesada material. Então, nesse momento, é importante e fundamental essa conexão com a espiritualidade, para que a gente consiga ter um sentido de viver e ter um propósito de viver, e talvez a vida nos dê a oportunidade de ser útil para alguma coisa, e não falar o que eu vou esperar da vida, mas a seguinte pergunta: o que a vida espera de mim? Então, eu queria terminar aqui falando sobre o Tratado da Gratidão do Tomás de Aquino, que foi um grande pensador da metade da Idade Média.
E ele nesse tratado, ele diz que a gratidão tem 3 níveis. O primeiro nível da gratidão é o reconhecimento intelectual. Quando eu reconheço, quando eu constato que alguma coisa boa foi feita para mim, então eu digo obrigado por um reconhecimento intelectual. Tem um segundo nível da gratidão, que é a graça, que é quando eu reconheço que a pessoa fez algo para mim e eu torço para que ela seja abençoada, para que ela tenha uma graça na vida, para que ela seja abençoada, que graças aconteçam na vida dela. Então aí já entra um nível um pouco mais profundo. E tem um terceiro nível, que é o nível do vínculo. É quando a gente, além de ter a gratidão, além de desejar algo bom, de torcer para o outro receber graças, eu me sinto vinculado àquela pessoa, no sentido de que eu preciso, vem um movimento, eu preciso fazer alguma coisa para que essa graça, para que essa situação aconteça. Então eu vou me movimentar em direção a essa pessoa e vou procurar fazer alguma coisa efetivamente para agradecê-la. E tem uma coisa muito curiosa nas línguas, né, na parte linguística, que corresponde a esses 3 níveis da gratidão. O primeiro nível do reconhecimento a gente encontra na língua inglesa e na língua alemã, que é o thank you e danke, né? Então, essas duas palavras é o reconhecimento e a constatação intelectual da gratidão. No segundo nível, que é o nível da graça, a gente já tem aí são línguas latinas. Então a gente tem o gracias, né, do espanhol, que é eu dou graças, ou eu dou graças no sentido de eu torço para que você se saia bem, que aconteça coisas boas. Tem o grazie, né, grazie mille, muito obrigado, o grazie, que também é a graça que eu espero que aconteça com você. E também tem no francês, que é o merci, né? Eu dou a minha merci para você, do tipo, eu desejo que algo aconteça de bom para você. E só tem um idioma no mundo inteiro, pelo menos que eu conheça e da onde eu fiz a pesquisa, que entra no terceiro nível, que é o nível do vínculo, que é em português, que é obrigado. Quando a gente diz obrigado como obrigação, no sentido de que eu me sinto vinculado a você que me fez algum bem. Então, esse vinculado, eu estou sensibilizado, eu faço parte e eu quero colaborar para esse grupo, com você, com uma instituição, com alguma coisa. Eu preciso fazer algo como agradecimento. Então, só em português, em termos linguísticos, é que a gente tem esse terceiro nível mais profundo da gratidão. Então, eu quero agradecer a todos vocês da Casa do Caminho. Agradecer a espiritualidade, agradecer tantas coisas boas que eu recebo, tantas oportunidades. Muito obrigado. Uma boa noite.